Vamos lá, Zé. E a gente aqui não vai fugir da responsabilidade da gente, né? Eu não posso deixar de falar que hoje a pauta mais sensível dentro da secretaria é a regulação, né? Então, eu não posso também deixar de registrar do avanço que nós tivemos em termos de infraestrutura. Você conhece, você acompanha as ações do governo, quantos hospitais foram criados, e se fosse só criar o hospital, eu poderia dizer que a gente não estaria na situação da regulação. Então, eu não posso também dizer que é uma única ação, que é construir e entregar leito, porque nós já entregamos só nessa gestão do nosso governador Jerônimo 170 leitos em 6 meses. E temos expectativa de mais 212 agora do Hospital Ortopédico e vamos abrir 246 no Hospital Espanhol. Isso por si só resolve o problema da regulação? Não. É um trabalho conjunto e que a gente precisa fazer, que vai desde o trabalho de prevenção. Eu resisto muito em falar sobre isso, porque a sensação que eu tenho e quem ouve, fica parecendo que o Estado está fazendo transferência de responsabilidade. E não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de responsabilidade. O Estado sabe da sua responsabilidade sobre a alta complexidade, mas a gente precisa voltar um pouquinho. Por que que os pacientes agravam? Né? O que a gente tem pautado hoje é o que precisamos fazer para fortalecer a atenção básica, para que a gente faça o trabalho preventivo prévio e que os pacientes não agravem. Por exemplo, falando de diabetes, quem não acompanha vai agravar. Vai chegar num limite que vai para a fila da regulação para fazer uma amputação, por exemplo. Então, a gente não pode deixar de falar sobre isso. Então, o governador me pediu, nós já fizemos, está na Procuradoria, uma estratégia de incentivo de atenção hospitalar para que aumente a resolutividade com aporte financeiro junto aos hospitais municipais, para que eles possam ter condição, e muitas vezes não é má vontade do prefeito. Ele não tem resolutividade porque o recurso é insuficiente da saúde, a gente sabe da despesa legalmente em torno de 12%, 13% é o que se solicita. Muitos municípios gastam muito mais do que isso, como o próprio Estado faz. Então, a gente sabe dessa dificuldade. O governador tem essa sensibilidade, a gente está trabalhando em quê? Fortalecimento da atenção básica, porque não adianta eu trabalhar só em abrir leito agora se eu não pensar no que está causando. O município ajuda, secretária? Sem Fala o dúvida. Salvador, vamos falar de Salvador. Salvador ajuda nesse ponto? Sim, claro. Agora sim, a gente precisa fazer um fortalecimento também. Por exemplo, hoje as policlínicas, as 2 policlínicas de Salvador que fazem trabalho de procedimento, de exames, diagnóstico e consulta, são mantidas pelo governo do Estado. São 27 milhões aportados nessas 2 policlínicas, Narandiba e Escada. São serviços que são essencialmente do município, mas o Estado tem colocado lá presente. As UPAs, nós temos UPAs aqui em Salvador também. A priori seriam de responsabilidade do município, mas a gente ajuda. Então, assim, o município faz a parte dele, mas sem dúvida o governo do estado hoje tem uma representatividade muito grande se eu falar em Salvador. Eu tenho aí a UPA do Cabula, eu tenho unidades básicas de atendimento, eu tenho a Pirajá, que é a unidade de emergência, a gente tem a unidade de Cajazeira, a gente tem Curuzu. Então, assim, são unidades que prestam esse serviço que deveria estar sendo feito pelo município. Mas o estado não tira vamos dizer assim, a responsabilidade dele de colaborar. E tem feito isso em outros municípios também. Então, se eu for falar aqui da minha terra, Feira de Santana, por exemplo, o Estado hoje tem uma presença significativa da saúde. Então, a gente fala assim, temos crise hoje na saúde de Feira de Santana, sem dúvida, na crise municipal, porque há uma ausência de um papel feito junto à atenção básica e nem gestão efetivamente. Então, a gente ouve aí queixas de profissionais sem receber, atraso de pagamento, diversas coisas. O que é que o governo do estado hoje faz? A gente mantém uma UPA lá, que faz boa parte do atendimento. A gente mantém o Clériston Andrade, a gente mantém uma policlínica também. 50% é do estado, 50% é dos municípios. Também não posso falar do fortalecimento, e aí, voltando para a questão da regulação, Zé, que a gente não foge da responsabilidade, é bom que isso fique muito claro, e eu sempre acho positivo quando é tratado o assunto, e muitas vezes nem é pautado, e eu faço questão de pautar, porque esse é um assunto que a gente trata 24 horas o tempo todo dentro da secretaria. Regulação. Então, regulação. A gente tem trabalhado... Qual é a situação agora do mapa de regulação? Pronto, vou te falar em grandes números. Quando nós assumimos, 1º de janeiro eu tenho esse número. Hoje eu já houve uma redução, nós tínhamos em torno de 2.368 pacientes aguardando pela regulação. Esse número hoje, Bahia. Ontem estava em torno de 1.694. Então, assim, houve uma redução. Amanhã pode estar 2.000. Porque o cenário que é uma demanda que acontece o tempo todo. Por isso que eu preciso trabalhar na prevenção, para que esse número não cresça. Então não adianta, se eu botar hoje, a gente está falando aqui, são 1.600 pessoas, todas importam com perfil diferente, que eu tenho que localizar o leito adequado, o tratamento adequado.